é a pessoa tá bem espiritualmente. Porque a pessoa que tá bem espiritualmente, ela vai guardar o coração dela. Se a pessoa não tiver espiritualidade, não tem como ela guardar o coração 100%. Se a pessoa não tiver comunhão com Deus, que nem eu pego vocês aqui, arrebento vocês, dou bronca, chamo sua atenção e chamo de canto e tome isso. O Natan escuta coisa que... E eu chamando a atenção aqui. Se você estiver na carne, meu irmão, e você não estiver bem espiritualmente, você vai guardar mágoa de mim. Acabou. Vai guardar. A única maneira de você não dar bola, de fazer, deixar entrar no ouvido e sair no outro, sem guardar no coração... É você estando bem espiritualmente, orando a Deus, buscando, lendo a Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele vai te confortar, vai te consolar. Ele vai limpar o teu coração. Ele é água purificadora, pô. O Espírito Santo é tudo. Então não tem como você ter o coração limpo sem a presença de Deus. A Bíblia diz de tudo que tem que se guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Está no livro de Provérbios. A única maneira de você guardar o seu coração é estando bem espiritualmente. No livro de Judas, vou até ler aqui, livro de Judas, vamos lá. A Bíblia está dizendo que aqueles anjos que não guardaram seu estado original, exatamente, eles os têm preso em algemas eternas, é isso ou não? Sim. Me ajuda aí, tá aqui, Judas, versículo 6. Eu não vou falar capítulo que não tem, só tem um, né? Então, Judas, versículo 6. E aos anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Está dizendo aqui dos anjos que se contaminaram com as coisas carnais. Lembra-se que esses anjos, que eram liderados por Azazel, né? E mais alguns outros. Aí quem não sabe do que eu estou falando pode estudar um pouquinho o livro de Enoque. Um dia nós vamos fazer aqui um podcast só falando dos livros apócrifos. Mas esses anjos que eram espirituais, esses anjos que eram obedientes a Deus, eles se materializaram. E lá em Gênesis capítulo 6 está escrito que eles possuíram as mulheres e tiveram filhos com as mulheres, os quais nasceram gigantes, homens de renome na época e tal, etc. Então esses anjos, eles não guardaram a sua espiritualidade, a sua santidade, e eles se tornaram carnais. Se corromperam. Mesmo sabendo que o que estava fazendo era errado. Mesmo sabendo, fizeram uma conjuntura. Sim. Tá, isso está no livro de Enoque. E eles disseram, estamos dispostos a receber a punição devida, mas nós queremos possuir as mulheres. E aí eles se materializaram, possuíram as mulheres, não guardaram o seu estado original, ou seja, não guardaram o coração espiritual, quiseram a carne, quiseram viver assim, não guardaram. E aí a Bíblia diz que abandonaram o seu próprio domicílio, a sua santidade, a sua espiritualidade, abandonaram a sua vida de anjo e se tornaram matérias, carnais. A Bíblia diz que eles têm sido guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você está entendendo? Não guardou o coração, não guardou a santidade. Quem não guarda a santidade não consegue guardar o coração. Quem não guarda a espiritualidade, a comunhão com Deus, essa pessoa está propícia a se corromper com uma mágoa, com ódio, com mau sentimento e se tornar uma pessoa carnal. O preço que ela vai pagar por conta disso, né, bispo? Porque às vezes a mágoa tá tão grande, a ira, que ela diz, não, eu nem que eu faço, eu pago o preço, faço o que tiver de fazer para destruir, para me vingar, sabe? Para a sensação de revolta, mesmo aquela pessoa mesmo sabendo que vai ser punida. Exatamente. Ela mesma. Normalmente, quem tem mágoa fala, ainda que eu morra, o fulano vai me pagar. É isso que eu quero chegar. Exatamente. Desgraçado. Ainda que eu perca tudo. E o ódio faz a pessoa realmente se vingar ao ponto de destruir a própria vida. Tem gente que com ódio mata, mesmo sabendo que vai ser presa, que vai ficar fichada, ela vai lá e mata outra. Tá entendendo? Só pra ter o desejo da vingança, matar a sede da vingança, ou seja, tudo por causa da mágoa. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, está escrito: tendes contudo em Sardes, ou seja, na igreja de Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ou seja, a maioria do povo de Sardes se contaminaram, não guardaram o coração.
se sujaram o coração de malícia, igual Ananias e Safira. Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Ou seja, ele não conseguiu guardar o coração e deixou o coração se encher de ganância, de avareza, se corrompeu, egoísmo. Então ela não guardou o coração, se corrompeu. Então em Sardes, a maioria dos cristãos ali de Sardes se contaminaram.